Graças a Deus, no primeiro culto do ano, o Senhor nos ajudou, chegamos aqui. Estamos felizes que cada um de vocês está aqui também nesta noite. Já quero desejar a todos um feliz ano novo, para o que eu não vi ainda. E que Deus possa te dar uma abençoada, meu amado. Bem, vamos fazer um estudo juntos com a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por mais uma semana da tua presença. Obrigado, Senhor, por isso que maravilhoso, pelo primeiro domingo do ano. Que o Senhor nos permitiu, Pai, chegar aqui na tua casa e adorar o teu santo nome. Que o Senhor possa, Pai, estar fortalecendo. Que o Senhor possa, Pai, realizar os nossos sonhos, segundo a tua vontade. E que o Senhor possa, Pai, receber o nosso culto nesta noite como forma de gratidão, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, receber os louvores, que o Senhor possa falar uma coisa da minha palavra e que o Senhor possa falar aos nossos corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, temos o texto da noite. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47, que diz o seguinte: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco, é perdoado, pouco ama. Fique bem em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Você veio aqui a esta casa essa noite, não foi para mim ver a minha cara, não foi para conversar com o Senhor, não. Você veio aqui para adorar ao Senhor, para entregar a Ele o seu louvor, a sua adoração. Você veio aqui ofertar algo a Ele nessa noite. Então sinta-se livre, meu irmão, para ofertar a Ele, como você quiser. Sinta-se livre para adorar ao Senhor, para enaltecer o nome dEle, para glorificar a Ele. Você é livre para adorar ao Senhor nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Tudo que Deus fazer aqui essa noite para dar uma vida para o
Foi o Senhor que fez a
E eu tenho certeza que você, da mesma maneira que você se ama, tem pensado em batalhas que você não lutou, mas o Senhor vai ser por você. E você tem que ter a convicção e certeza de que Ele continuará a vencer batalhas por perseguidas que você não conhece. Por isso, eu puxo mais a vida dele, aleluia. Umas mãos. Toda a força
vezes, só no primeiro passo, porque o resto Ele vai dar-nos comando e ajudar nessa guerra que encontramos espiritual. E que a gente nunca vai desistir da presença do Senhor. E que a igreja possa cantar junto conosco. Que Jesus é o plano perfeito para nossas vidas. Coração, quem me
a Deus. A paz de Deus que excede a todo entendimento guardará vossos corações e vossas mentes em Jesus. E tudo que bem forte. Amém. Glória a Deus. Primeiro domingo do mês de janeiro 2025. Nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo para nossas vidas. Nós somos vitoriosos por ter chegado até aqui. E eu creio que o Senhor estará nos abençoando também nesse ano 2025, para que no ano 26, também o primeiro domingo, possa repetir a mesma coisa. Que Deus possa nos abençoar grandemente com a sua presença, nos fortalecendo, nos dando livramento, nos abençoando sempre, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. E hoje, no primeiro domingo, nós realizamos sempre a ceia do Senhor, e que é uma comunhão com Cristo. Nesse momento nós temos separado essa comunhão com Cristo em relação à ceia do Senhor, que nos lembra da entrega de Jesus por nós. Lembramos a entrega dele por nós na cruz, e nos convida a uma comunhão até que ele volte. E essa comunhão é profunda com ele, essa comunhão é profunda com o nosso Deus. E tudo que fazemos é em memória do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição. Também é gratidão a Deus por estarmos aqui. Nós temos que agradecer a Deus, e por isso nós celebramos a ceia, para lembrar o sacrifício de Cristo e expressar gratidão pela salvação do qual Ele nos concedeu. Então estamos unidos em Cristo, e a ceia nos une cada vez mais, porque celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. A ceia nos une com o corpo de Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa comunhão, e podemos estar sempre renovando a nossa esperança em Cristo Jesus. Breve estará voltando, e nós não estaremos mais realizando essa ceia, porque estaremos ceando com Ele lá no céu. Então essa renovação da nossa mente, do nosso espírito, renovação diária em nossas vidas, essa renovação para agradecer e reconhecer a grandeza de nossas vidas. Então a ceia, ela renova a nossa esperança até que Ele volte. A esperança da ressurreição daquele que já desceram a sepultura, e da transformação do nosso corpo, aqueles que permanecerem com Ele voltar. Então é a vida eterna, a qual estamos aguardando com Cristo, e já é certeza que nós temos a vida eterna com Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Depois nós vamos ler Lucas 22, 19 e 20. Mas por enquanto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Inclusive a mensagem de hoje vai ser no livro de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Amém, igreja? Nós temos aqui na tela, para que ele conclua, com a dificuldade de colocar, vamos aqui na tela. E ele diz o seguinte: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muito, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Existe uma outra versão que diz: o pão que partimos não é ele uma participação na carne de Cristo. O cálice de bênção que abençoamos não é uma participação no sangue de Cristo. Então, meu amado, de uma forma ou de outra, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo, o qual foi derramado por nós. Foi derramado para nos dar a vida eterna, a nova aliança em Cristo Jesus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 19 e o versículo 20, também temos mais uma outra expressão em relação da ceia do Senhor. Expressão essa, o qual nós estamos participando com os irmãos até que Jesus volte, até que Ele venha, para nos dar a alegria de estar com Ele
eternamente. Lucas 22, versículo 19 até o versículo 20. Lucas 19, versículo 20. Lucas 22, 19 e 20. Amém, igreja? E diz assim: e tomando o pão, Jesus pegou o pão e, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, e por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Essa é uma ordenança do Senhor. Todas as vezes que participamos da ceia, que estamos na ceia, estamos relembrando, estamos fazendo isso em memória de Cristo, até que Ele volte. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Está faltando ainda o complemento desse versículo 20, que diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus sabia que tudo que ia acontecer na vida dele. Ele sabia que ia ser pendurado na cruz, ele sabia que ia ser machucado, ele sabia que ia ser torturado, ele sabia que ia receber ao lado dele, na direita, uma lança. Ele sabia que colocaria em sua cabeça uma coroa de espinho. Então Jesus sabia de tudo, mas por amor ele se ofereceu para nos salvar desta nova aliança. Agora vamos lá para o 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero convidar a Nádia para servir a ceia do Senhor. Eu quero convidar você, Simone, para ajudar também a servir a ceia em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, capítulo 11, 1 Coríntios. Enquanto estamos louvando ao Senhor, pega os elementos. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, Nádia e Simone estará distribuindo os elementos que simbolicamente representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Amém? Graças eu te dou, Pai. Oh, glória, aleluia. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor.
Já expliquei o porquê não servimos no vinho, né? Porque tem pessoas que estão fugindo do álcool e aí não podem tomar um vinho porque o viciado ele volta tudo de novo. Então, por substituímos o suco de uva que vem, que é o mesmo fruto que faz o vinho, simbolizando o sangue de Cristo. Alguém faltou receber o alimento? Pão ou vinho? Lucas 19, 20, nós lemos: e tomando pão, deu graça, partiu e deu-lhe dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão, em nome de Jesus, em memória da morte de Cristo e ressurreição. Coma do pão em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai Celestial, nós não imaginamos o que o Senhor passou, o que o Senhor sofreu na carne por nós. Nós sabemos que o sofrimento foi imenso, foi profundo, muitas dores, e eu creio que a Bíblia não relata, mas eu creio que saiu lágrimas dos olhos, e tanto sofrimento que passaram, humilhação, por amor a cada um de nós. Pai, Tu és maravilhoso, que ainda mesmo na cruz, mesmo próximo da Tua morte, o Senhor pede e roga ao Pai para que haja perdão sobre todos aqueles que não sabem o que falam. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. E em memória, Senhor, estamos aqui neste momento, comendo do pão, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz também em Lucas, versículo 20, capítulo 22, da mesma maneira tomou também o cálice após a ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Tome agora do cálice em nome de Jesus. Meu Senhor, Consolador, Espírito Santo de Deus, o qual nós reverenciamos, adoramos em nome de Jesus. Que as portas do inferno não prevaleçam em nossas vidas. Que o Teu reino venha sobre nós e realize a Tua vontade, Pai. E que sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Somos a Tua igreja. E é no nome de Jesus, Pai, que eu rogo nesta noite a Tua presença. Que haja, Senhor Deus, milagre nesta noite, haja cura, restauração. Que haja nesta noite, ó Pai Celestial, o procedimento do Senhor em nossas vidas. Ano 2025. Queremos passar este ano, Senhor, na Tua presença, Te adorando, glorificando, exaltando o Teu santo nome. Nós queremos que fomos levantados para isso, Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Teu santo nome. E estamos aqui, Senhor Deus, de coração aberto, dizendo: Senhor, trabalhe nossas vidas, muda nossas vidas, mas porque floresça o Teu nome, Senhor Deus, em nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Pai, toma totalmente a nossa vida neste lugar, enche com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor Deus. Restaura, cura, repreenda, Pai Celestial, todos os pensamentos malignos, Pai, tudo aquilo que nos aparta do Senhor, repreende em nome de Jesus. Nos conduza, Pai, sempre para a vida eterna. Sei que estás conosco em todos os momentos. Pai, nós Te agradecemos em nome do Senhor. E todos dizem amém. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós lembramos do Seu amor. Não podemos esquecer do Seu amor. Não podemos esquecer do Seu sacrifício. E aí nós renovamos a nossa fé. E aí nos unimos a Cristo. E aí nos fortalecemos para viver segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Enquanto vai ser recolhido as taças dos copinhos, deixaremos ao nosso Senhor em nome de Jesus. De coração
Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém? Quero chamar aqui as crianças à frente. Vamos lá, todas as crianças. Peço que você encarecidamente estejam para cá, para que nós possamos orar por elas. Vamos orar. Pai querido, Senhor, queremos te agradecer por esses pequeninos e queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa guardar eles, Pai, em tudo que eles venham fazer, em todo o seu caminho. Que eles possam ser abençoados, que eles possam andar na tua presença, na tua palavra, que eles não se desviem para a tua casa, que eles se mantenham sempre no caminho, olhando para o alto. Que eles possam ser Pai, diferentes na sua casa, que eles possam impactar os seus pais, os colegas, onde quer que eles estejam e onde quer que eles possam ir, que eles possam ser a tua luz, Pai, que eles possam te representar e que eles venham ser abençoados. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem sabendo feliz hoje? Hoje que a pastora Nádia Cecilias. Bem, já tomamos a nossa ceia, já oramos ao Senhor, já oramos, mas agora é hora da gente sair daqui alimentados ouvir a nossa palavra, né? A palavra de Deus para o nosso profundo. Peço por gentileza que vocês tirem mais uma visão para cá. Vamos orar pela vida dele. Pai, queremos te pedir agora, Senhor, pelo teu servo, o anjo desta igreja, o pastor Cavalcante. Queremos te pedir, Senhor, para que ele possa, Pai, exortar, para que ele possa nos alimentar, para que ele possa transmitir, Pai, a tua palavra no nosso coração. Pois pensamos que ele se preparou, que ele estudou, Pai, que ele esteve em diálogo contigo, Senhor, para trazer essa mensagem esta noite. E queremos pedir, Senhor, que as palavras que saiam da boca dele sejam as tuas palavras. E que ele possa falar, Senhor, somente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E que nós possamos ouvir, Pai, e melhor, nós possamos, Pai, sair daqui diferentes, fazendo aquilo que ele pregou aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra, fala conosco, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus que excede a todo entendimento guardará vossos corações, vossas mentes em Jesus, e todos dizem amém. A Bíblia, ela classifica os habitantes da terra em dois grupos, fiéis e os infiéis. Isso é verdade. Dos grupos fiéis e os infiéis. Os infiéis são muitos, mas os fiéis são poucos. Então, meu amado, se esforce para pertencer ao grupo dos fiéis. A Bíblia diz, o texto diz que nós devemos nos esforçar para entrar no reino dos céus. E esse esforço não é questão de obra, não, é questão de você abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Você vai se esforçar para isso. Hoje nós vamos estudar lá em Coríntios, no capítulo 5. 1 de Coríntios, capítulo 5. Sobre a fidelidade dos corintianos, que não é o futebol. Uma coisa eu quero dizer para você no estudo, que os fiéis não são fáceis de se encontrar. São difíceis. Encontrar aqueles que são fiéis a Deus. E lá em Salmo 101, verso 6, ele diz que Deus procura os fiéis. Deus procura pessoas que sejam fiéis a Ele. Ele se alegra. Salmo 101, verso 6, ele diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Servirá ao Senhor. Então, meu amado, ser fiel não é fácil, não, mas também não é difícil, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Basta você querer. Basta dizer: Senhor, estou aqui para ser usado. Como Isaías uma vez falou: eis-me aqui, Senhor. Como Maria um dia falou assim: faça de mim conforme a tua vontade, já que a serva em tuas mãos. Então, os olhos de Deus procuram os fiéis.
E a obrigação de cada um de nós, como cristãos, ser fiel. É uma obrigação. Sermos fiéis a Deus, ou fiéis a Deus. Devemos ser fiéis porque somos filhos de Deus. E Deus é fiel. Mesmo que não venhamos ser fiel, Ele é fiel. Tem uma obrigação nossa, de cada crente, ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a você todos os dias, em todo momento. Deixa eu agradecer a Deus por 2025. Então devemos ser fiel, porque o nosso Salvador é fiel. Amém? Vamos orar em Jesus? Meu grandioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos esse momento maravilhoso. Nós te agradecemos porque sabemos, ó Pai Celestial, da tua fidelidade para conosco, porque senão não estaríamos aqui. Obrigado, meu Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, e que continua operando no meio do teu povo, no meio da tua igreja, operando esse tempo, ó Pai Celestial, para que nós possamos reconstruí-lo, mas o que mais importante é que reconstrua nossas vidas. Obrigado, meu Deus, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todos dias bem forte. Amém. Nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, aqui na terra, é uma igreja imperfeita. Nós somos a igreja de Jesus. E quem é perfeito aqui? Ninguém. Nós somos uma igreja imperfeita, mas aguardamos aquele que é perfeito para tornar a igreja perfeita. E a igreja será perfeita quando for arrebatada, quando estiver com o Senhor na glória. Receberemos um corpo glorificado, e aí serviremos a Deus como uma igreja perfeita. Mas enquanto isso nós somos imperfeitos. Mas porque eu sei que eu sou imperfeito, agora eu vou relaxar. Eu não vou mais brigar, porque o pastor diz que eu sou imperfeito, e aí não tem mais como mudar. Não, amado, nós devemos ser perfeitos como Cristo é perfeito. Oh, mas é impossível, sim, como Cristo, sim, mas devemos imitar Jesus. Devemos ser imitadores de Jesus, assim como Paulo foi imitador de Jesus. Então nós devemos também imitar Jesus. Tem um livro que diz: em meu lugar, o que faria Jesus? Então, meu irmão, se coloque no lugar de Jesus quando for tomar alguma posição, quando for fazer alguma coisa, e diga assim: em meu lugar, o que faria Jesus? Para que você tenha uma noção de qual posição você deve tomar. A igreja de Corinto, a qual nós iremos estudar nesta noite, ela é uma igreja impura. É uma igreja que não é pura, e havia necessidade de uma repreensão, havia uma necessidade de disciplinar a igreja. Quando falamos de disciplina, nós pensamos logo em castigo, né? Mas disciplina é repreender, é mostrar o erro, é mostrar o caminho certo. Quando você tem filho, quem é casado, quando você disciplina o seu filho, é para que ele seja corrigido. E aqui, na igreja de Corinto, a igreja estava em rebeldia, e a igreja estava chegando a um ponto que estava trazendo lá fora um mau testemunho. As pessoas estavam vendo os membros da igreja como um mau testemunho. Isso chega aos ouvidos de Paulo, chega ao conhecimento de Paulo, e Paulo fica preocupado com isso e escreve a carta para Corinto. Se nós olharmos como igreja, como eu falei no início, que somos uma igreja perfeita, se nós olharmos as 7 igrejas de Apocalipse, todas as igrejas tinham um problema para ser definido por Deus. Deus sempre diz: olha, vai ao anjo da igreja, entrega a carta, mas eu tenho contra ele, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: olha, vai, mas lembra ele de onde caíram a igreja de Efésios, e arrepende. Tinha sempre uma manifestação de algo que podia acontecer. Lá em Esmirna, no capítulo 2, versículo 9 de Apocalipse, ele disse: eu conheço as tuas obras, e aflição, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não são, mas na verdade são sinagogas de Satanás. Aqueles que diziam que eram judeus, estavam no meio de judeus, mas não eram judeus, era da parte da sinagoga de Satanás. O que ele quer nos ensinar? Que nos dias atuais
Tem pessoas que estão no meio dos cristãos, mas não são cristãos, são da sinagoga de Satanás, que não estão prontos para servir a Deus, que não são fiéis a Deus, que não querem abrir o seu coração para o Espírito Santo se manifestar em sua vida e realizar a vontade dele. A Bíblia é bem clara, ele nos diz que no meio da igreja existe o joio, existe o trigo. A Bíblia também nos ensina, nos mostra também que chegará o dia que ele vai separar o joio do trigo, e muitos chegarão diante dele: Senhor, Senhor, eu falava em teu nome, pregava em teu nome, fazia isso, aquilo outro, sapateava em teu nome, mas ele: afasta de mim que eu não te conheço. Afasta de mim, vós que continua na iniquidade, continua no pecado, continua vivendo uma vida promíscua, que não quer ser fiel a mim. Porque eu procuro, os olhos de Deus procuram pessoas fiéis. E eu quero perguntar para você: você se considera fiel a Deus? Você sabe que é uma igreja perfeita, mas você considera ser fiel a Deus? Quando falamos em fidelidade, nós pensamos logo em quê? Em dízimo e oferta, né? Seja fiel, mas não é isso que eu estou falando. Ser fiel a Deus é buscar fazer a vontade dele, é respeitar a vontade dele, é cumprir a vontade dele. Ser fiel a Deus é querer conversar com ele, é querer estar na casa do Pai, é querer evangelizar. Ser fiel a Deus é você ser o que você é, um cristão, um servo do Senhor. Eu sempre costumo dizer que nós, como cristãos, nós que fazemos parte da nação santa, não devemos nos esforçar para sermos cristãos, porque somos cristãos. Agora devemos nos esforçar para não pecar, para não desagradar a Deus. Nós somos brasileiros, não somos? Nos esforçamos para ser brasileiros? Não, porque somos brasileiros, mas nos esforçamos para cumprir a lei. E assim como cristãos, não se esforce para ser cristão. Tenha a convicção, tenha a certeza que você é cristão, que faz parte da vida eterna, e que Jesus morreu por você, que o sangue que foi derramado na cruz foi por você, e no dia certo, no momento certo de Deus, Ele veio te buscar, Ele veio nos buscar para morar no lar celestial, e essa é a promessa dele. Então não se esforce para ser cristão, meu irmão, se esforce para não pecar, se esforce para ser fiel a Deus, se esforce para obedecê-lo, porque a igreja de Coríntios, aqui no meu cabeçalho, ele fala sobre a impureza da igreja de Coríntios, e a repreensão e a exortação de Paulo. E há uma necessidade. A única igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, que foi elogiada por Deus, foi a igreja de Filadélfia. A única igreja. E se nós formos classificar a igreja nos dias atuais, ou classificar a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, em Santo Humor, qual seria a classificação dessa igreja? É uma igreja que serve ao Senhor? É uma igreja que é fiel a Deus? É uma igreja que teme ao Senhor? É uma igreja que reconhece o poder de Deus? E quando eu digo igreja, meu irmão, eu não me isento, eu estou dentro também, eu sou igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja, não é o prédio, é você. É por isso que eu pergunto: a igreja se classifica como fiel a Deus? Você se classifica como fiel a Deus? Meu amado, se não, se esforce para estar dentro dessa classe, desse grupo dos fiéis. Se esforce. Não é difícil, meu amado. Também não é fácil, mas não é difícil. Nós temos um Deus que pode tudo. Ele pode mudar os teus pensamentos, Ele pode mudar os teus passos, Ele pode mudar a tua vontade, Ele pode mudar o teu querer, mas basta você dar a oportunidade, basta você abrir espaço para que aconteça. Deus existe, meu amado. Deus existe, igreja. E se Ele existe, meu irmão, confie nele, porque o mais Ele fará na sua vida. Confie nesse Deus poderoso, nesse Senhor da sua vida. Seja fiel a Ele, não seja fiel a mim, não, mas seja fiel a Deus, que te acompanha todos os dias. Cada passo da sua vida Ele tem te acompanhado. Seja fiel a Ele, não seja fiel ao homem,
mas seja primeiramente fiel a Deus. Por que eu disse que você é fiel ao homem? Porque a partir do momento que você passa a ser fiel a Deus, você passa a ser fiel também ao homem. Se você não respeita a Deus, você não respeita mais ninguém. Não tem mais nada. Deus, Ele é fiel, continua sendo fiel em nossas vidas. A igreja de Coríntios era uma igreja que havia sido recebido muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Ela era uma igreja abençoada de Deus. E em diversos aspectos, a igreja de Coríntios, quando Paulo inicia esta carta, ele reconhece na carta, no capítulo 1, que Deus havia abençoado a igreja com toda sorte de bênçãos. Bênçãos espirituais, dons espirituais, ao ponto de não lhe faltar dom nenhum na igreja de Coríntios. Tinha todos os dons. Igreja abençoada, dom de língua, dom de revelação, dom de discernimento, dom da fé, dom da cura e outros dons. Uma igreja abençoada, mas o povo era infiel a Deus. Mas o povo não era um puro diante de Deus. E Deus querendo abençoar, amado, o que eu estou dizendo aqui nesta noite é que Deus quer te abençoar. Mas muitas vezes por causa da tua impureza, as bênçãos não te alcançam. Por causa da tua infidelidade, as bênçãos não te alcançam. Deus já derramou bênção sem medida na sua vida. Deus derramou bênção sem medida lá em Coríntios. Mas cabe a cada um de nós reconhecer isso e ser fiel a Deus. Dons espirituais, presente de Deus para nossas vidas. Mas a igreja de Coríntios estava sofrendo influência da filosofia grega. E a filosofia grega ensina que era salvo pelo conhecimento, pela sabedoria. Ser salvo só se fosse sábio através do conhecimento. E alguns não tinham capacidade de alcançar o conhecimento. E aí não seriam salvos. A Bíblia não ensina isso. Nós somos salvos pela fé. Fé em Cristo Jesus. É entregar nossas vidas a Ele. E lá em Coríntios também existia um grupo distinto que se reunia apenas com aqueles que tivessem o seu mesmo dom. Então eu tenho um dom de língua que é o mais evidente, é o mais evidente. Por que ninguém procura o dom da fé, né? Por que ninguém procura o dom da cura? Por que ninguém procura o dom de discernimento? Porque não é evidente. Mas o dom de língua é evidente. Então havia um grupo, irmã Simone, que era dos dons de línguas. Então se você falava língua, estava comigo. A irmã Cristina não falava em língua, já era com o Fábio Júnior, né? E assim existe grupo separado. Mas Deus derramou sobre todas as bênçãos, sobre todos da igreja de Coríntios. Paulo, ao se preocupar com tudo isso, que estava entrando heresia na igreja, filosofia na igreja, Paulo escreve para Coríntios. E temos um texto que fala no capítulo 14, que Paulo ele diz assim: olha, eu prefiro falar 5 palavras que todos entendam, do que 10.000 que ninguém compreenda. Lá na Bíblia fala também que diz assim: olha, se entrar um indulto, se entrar uma pessoa que não conheça, que não seja sábio, uma pessoa que vai convertir, toda a igreja estiver falando em línguas, o que é que vão dizer? O que é que o texto diz? Que lembra? Diz: são loucos. Mas se entrar no lugar e encontrar profetizando, dando o entendimento da palavra de Deus, é dizer, realmente Deus está aqui. Então, meu irmão, muitas vezes procuramos coisas que venham preencher o nosso ego, preencher aquilo que faz com que as pessoas me vejam como um homem, me vejam como uma mulher de Deus. Mas Deus conhece os nossos corações, se somos fiéis ou não. Eu conheço, trabalhei comigo, amigo nosso da PM, que ele chegou para mim e disse assim: olha, pastor Cavalcante, eu vou sair da igreja. Eu disse: mas por que vai sair da igreja? Eu tenho 10 anos na igreja e não falo em línguas. O Espírito Santo de Deus não está em mim, e eu vou sair da igreja. Esse é o último domingo que eu vou. Se eu não falar em línguas, se eu não for batizado, eu saio. No próximo serviço eu encontrei com ele, se eu estou na igreja. Eu falei em línguas. Que maravilha. Meu amado, olha, nós temos que entender o que a Bíblia fala, o que ela nos ensina. E o que ela nos ensina lá em Coríntios, claro, capítulo 14,
1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Talvez a gente não ensine aquilo que deve ser ensinado nas igrejas. O versículo da Bíblia diz que falar em línguas, meu amigo, é um sinal para os quê? Para quem? Para os incrédulos. Ele é bem claro. É por isso que Paulo, ele disciplina a igreja, corrige a igreja, dá repreensão à igreja, porque a igreja está totalmente alimentada de um ego, estava alimentado com arrogância de que eliminava os demais que não tinham esse dom. Então lá em Coríntios, capítulo 14, versículo 2, de sorte que a língua fosse sinais, não para os fiéis, mas para os infiéis. Não para os incrédulos, mas não para os que creem, mas os que não creem. Isso é o que o Senhor está nos ensinando nesta noite. Busque aquilo que Deus quer para você, mas busque dentro da fidelidade de Deus para você, e seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Lá no livro de Acordo, lá em Coríntios, agora eu estudo a mensagem, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, de acordo com esse versículo, estava havendo muitas coisas na igreja, e as pessoas estavam sendo infiéis para com Deus. Estava acontecendo pecado dentro da igreja, mas o pessoal estava acomodado com aquilo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicações e fornicação tal. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que possua a mulher de seu pai. Ou melhor, a classificação aqui está dizendo que a igreja de Corinto tinha envolvimento de pecado sexual. O filho estava tendo relações com a madrasta, a filha do homem estava tendo relações com a madrasta dentro da igreja, quer dizer, que viviam dentro da igreja. E a igreja sabia disso tudo. Mas observe que nós vemos anteriormente que Deus enviou bênçãos mais bênçãos para aquele lugar, mas eles não estavam sabendo receber com a sua infidelidade para com Deus. E aqui no versículo 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Nessa versão que fala fornicação. Claro, vou deixar assim porque ele vai perguntar. Fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuso da mulher de seu pai. Porque ele está dizendo aqui: olha, na igreja, que é lugar de pessoas santas, de pessoas convertidas, de pessoas fiéis a Deus, não está acontecendo isso. Aqueles que não se conhecem a Cristo têm um comportamento melhor do que aqueles que estão dentro da igreja. Tem um comportamento melhor daqueles que estão indo louvar, glorificar e exaltar a Deus. É isso que ele está dizendo, que diz, geralmente se ouviram que entre vós, no meio da igreja, entre os irmãos, está havendo fornicação. E fornicação, para quem não sabe, é um relacionamento de um homem que é não casado com uma mulher que é não casada. Fornicação tem a relação com o outro, a prostituição, fornicação, que nem ainda entre os gentios, quer dizer, ainda no meio daqueles que não são crentes, se nomeia, não existe. Meu amado, nos dias atuais, muitas coisas estão acontecendo nas igrejas, no modo geral, no tempo, que se nós olharmos direitinho, o mundo lá fora, não existe diferença com aqueles que estão dentro da igreja. Em alguns, estou fazendo diferenciação, não são todos, mas dentro da igreja existem pessoas que estão pecando, estão sendo fiéis, estão se prostituindo, estão mentindo, estão roubando, estão ludibriando, estão bebendo, se embriagando, estão sendo fiéis a Deus ou infiéis? Estão sendo fiéis a Deus.
Mas Deus é tão maravilhoso que continua sendo fiel com você, esperando que você se arrependa dos seus pecados. Se nós olharmos o versículo 2 do capítulo 5, ele diz assim: estáis inchados, ou estáis desobedecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. O que é que ele está dizendo para nós? A igreja está tão acostumada com as coisas do mundo dentro da igreja. A igreja está tão acostumada com o retrocesso do mundo envolvido na igreja que não se entristece mais. O Espírito Santo na vida dele parece que não existe, não está mais. E uma coisa eu digo com certeza, meu irmão: se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus está em você, habita em você, você se entristece quando peca, você se entristece quando se afasta da fé de Deus, você se entristece quando toma outro rumo. Mas se você não tem Deus na sua vida, você apenas se convenceu que aceitou a Cristo como seu Salvador, mas não se converteu, não mudou e não vai mudar. Mas o dia que você tomar uma posição, se converter ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar de tal maneira que você não vai resistir. O Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração de tal maneira que você vai dizer assim: Senhor, me perdoe pelo que eu tenho feito, me perdoe pela minha infidelidade para com o Senhor, me perdoe porque eu quero estar nos teus caminhos. Eu sei que as bênçãos me alcançaram, a bênção que vem do Senhor, então me perdoe por isso. Tem pessoas que estão na igreja, eu não falo somente aqui na Igreja Batista Nova Vida, mas nas igrejas gerais, no geral, que não são convertidos. E a palavra de Deus nos diz, nós vimos um texto em Apocalipse assim, que dizem ser judeus, mas não são judeus, são da sinagoga de Satanás, vem somente atrapalhar, vem somente esfriar os irmãos. Os irmãos querem trabalhar, querem operar dentro da casa do Senhor, mas não está no trabalho, não faz a obra do Senhor e não deixa os outros fazer. A igreja de Corinto estava se afastando cada vez mais do Senhor, estava inchado, estava desobedecido ao ponto de não se entristecer e não tirar aquele que estava pecando. E quando se refere a tirar, não é disciplinar, não, é excluir do rol de membro, excluir da igreja. E se houver uma necessidade, tem que haver exclusão. Isso é no último caso. Primeiro vem a disciplina, mas se continua no pecado, quer continuar no pecado, é a necessidade da exclusão. Já ouviram falar naquele ditado popular que diz: uma laranja podre no meio das outras boas, não seja, apodrece animais? A preocupação de Paulo é esta. E Paulo não estava presente, Paulo apenas ouviu. Ele geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Já pensaram, meu irmão? Deus o livre. Se alguém assim, geralmente a vizinhança aí ouve que a Igreja Batista Nova Vida vive em pecado e ninguém faz nada, todo mundo sabe, ninguém faz nada, o pastor sabe, ninguém faz nada, a irmã Vânia sabe, não faz nada, o Alexandre sabe, não faz nada, a população toda sabendo disso. Como você vai evangelizar, como você vai anunciar o amor de Deus, enquanto o próprio texto diz que os gentios não fazem o que eles estavam fazendo, um absurdo que estavam fazendo. Pessoas que ainda não conheceram a Cristo servem muito mais a obra do Senhor, muitas vezes até sem saber, do que a Cristo são cristãos. Ajudam o próximo, não bebe, não fuma, não se prostitui, vive uma vida regrada com a família. E enquanto da igreja, muitos estão se prostituindo, muitos estão se afastando, muitos estão infiéis a Deus em tudo. De acordo com Corinto, um dos membros da igreja em Corinto, que se envolvido em pecado sexual com a sua madrasta e ninguém fizeram nada. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você pode entristecer o Espírito Santo de Deus com a sua infidelidade. Você pode entristecer o Espírito Santo de Deus, mas ele é bem claro aqui nesse texto, que ele diz: no qual está o quê? Selado para o dia da redenção. A garantia da sua salvação, meu irmão, é o selo do Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o selo do Espírito Santo de Deus, você não é salvo, porque aí
Ele quer dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós, está em nós. Você lembra de uma carta? Hoje em dia não existe mais carta, né? Hoje em dia existe o Zap, você manda uma mensagem, pronto. Mas no meu tempo, eu acho que eu sou mais velho daqui, depois da irmã Marta, existia assim as cartas que mandavam no correio e colocavam os selos. E cada selo tinha o seu direcionamento. Para São Paulo, para Rio, eram selos diferenciados. E nós, como cristãos, nós temos um selo diferenciado daqueles que não têm Cristo na sua vida. O nosso selo, a nossa garantia, a nossa direção é para o céu, é para o lar celestial, é para viver com o Senhor eternamente. Então nós somos selados para o dia da redenção, para o dia da libertação. Se formos olhar lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, há uma confirmação de tudo isso, que somos selados. A partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, compreendemos a palavra de Deus, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos selados. E que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, sois selados. Nós somos selados. Está faltando o restante da versículo, mas somos selados. Tem um restante? Vai. Efésios 13. Essa é a nossa garantia, meu irmão. É a garantia de vocês. Aí eu pergunto: a sua fidelidade para com Deus dá a garantia a você do selo do Espírito Santo em sua vida? Ou precisa se esforçar para pertencer ainda ao grupo dos fiéis? E ainda tem, meu irmão. E tendo também crido, for selado com o Espírito Santo da promessa. Amém, igreja? Quando vocês descerem a sepultura e quando Cristo vir buscar a igreja, ou se vocês não descerem a sepultura, permanecerem vivos, Cristo vir buscar a igreja, o seu corpo será transformado em um corpo glorioso, e juntos subiremos aos céus para viver com Ele eternamente. Mas não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Se você pecou, meu irmão, se você foi infiel a Deus, peça perdão, porque Ele é digno de perdoar. Não apague o Espírito Santo da sua vida, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apague o Espírito Santo de Deus da sua vida. Olha, então quer dizer que eu posso apagar o Espírito Santo da minha vida? Pode. Como? Com o pecado. Se apaga o Espírito Santo de Deus da sua vida com o pecado. E você pode reconstituir tudo isso se arrependendo, confessando a Deus o seu pecado. Se você pecou, meu amado, ainda há uma oportunidade para você de se arrepender. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus até a morte. No versículo 3 do capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo falando, ele diz o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, não estou aí pessoalmente, estou ausente no corpo, estou aí pessoalmente, mas estou em espírito. E já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o versículo 5 que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Ele diz o seguinte: seja entregue a Satanás aquele que está em pecado, aquele que não quer se arrepender dos seus pecados, aquele que continua sendo infiel. Ele diz assim: seja entregue a Satanás. Para quê? Para a destruição daquela carne, destruição do corpo, para que o Espírito seja salvo num dia do Senhor Jesus. Parece até uma contradição, não é isso? Ele manda entregar aquela vida a Satanás para a destruição do seu corpo, mas depois ele diz para que o Espírito seja salvo num dia do Senhor Jesus. Paulo está falando aqui com a esperança de produzir naquela pessoa o arrependimento, que ele reconheça que pecou contra Deus e que haja na vida dele uma reconstituição, e seja
corrigido, e que a corretiva na vida dele faça efeito. E é preciso que seja entregue a Satanás para que sofra, para que passe por dificuldades, para que passe por momentos de dificuldade, porque só nesse momento é que você lembra de Deus, que é só nesse momento que você começa a glorificar a Deus, que é somente nesse momento que você começa a buscar a Deus, é quando está no sofrimento, é quando está lá embaixo, é quando está no pó, é que você lembra de Deus. E é isso que estava acontecendo lá em Corinto. Mas não era toda a igreja, era uma pessoa ou outra, e o Senhor não queria punir toda a igreja, mas sim somente este, tirar do meio para que não contamine demais, tirar do meio para que não venha influenciar os demais. E ele disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós, o meu Espírito, o meu poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele continua no versículo 6 e diz: não é boa a vossa jactância, não é boa a sua prepotência, quer dizer isso, e não é boa a sua arrogância, não saber que um pouco de fermento vai levedar toda a massa, não saber que uma laranja podre no meio das outras laranjas vai fazer com que todas elas apodreçam. Então, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele nos purificou, Ele nos lavou com o seu sangue. Olha, meu amado, se nós formos olhar a questão da fidelidade, muitas vezes as pessoas assim: você é fiel a Deus porque Deus tem te abençoado grandemente, Deus tem aberto as portas de emprego para você, na sua casa não existe ninguém enfermo, na sua casa está correndo tudo bem, então é por isso que você é fiel a Deus. Mas analisando bonitinho a fidelidade, não é isso. Se nós formos comparar Salomão com Jó, Salomão foi infiel tendo tudo, um rei riquíssimo, mas foi infiel a Deus, enquanto Jó foi fiel perdendo tudo, perdeu tudo que tinha, toda a riqueza, até os seus filhos, mas continuou sendo fiel a Deus. E o que aconteceu com Jó? Foi abençoado, 2 vezes abençoado, porque ele continuou sendo fiel a Deus. Seja fiel a Deus na alegria, seja fiel a Deus na tristeza, seja fiel a Deus em todos os momentos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. Devemos ser fiel porque somos filhos de um Deus fiel. Nós representamos aqui na terra esse Deus maravilhoso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é imperfeita, mas por você ser imperfeito, não deve permanecer imperfeito, deve procurar a perfeição de Cristo em você e fazer com que a sua vontade seja a vontade de Deus, quer dizer, a vontade de Deus seja a sua vontade. Tirando junto entre os dois. No versículo 8 diz assim: pelo que façamos fé, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o asno da sinceridade e da verdade. Seja fiel a Deus. Já por carta vos tenho escrito que não vos assombreis, não se associeis com quem se prostitui. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando: que não se associe com quem se prostitui. Quando falamos sobre isso, diga a verdade, vocês pensam que Paulo está falando isso para a igreja? Paulo está dizendo assim: olha, não se associe, não ande com aquele que se prostitui. Aí a pessoa pensa assim: realmente, eu só vou andar com aqueles que são da igreja, eu só vou andar com aqueles que são cristãos. Não é assim que pensamos? Não vamos andar com aquelas pessoas de fora porque são prostitutos, são infiéis. Eu não vou andar com aquelas pessoas de fora porque não merecem a minha presença. Eu vou andar com aqueles que são da igreja, que estão comigo. Mas eram os próprios da igreja que estavam ferindo os princípios cristãos. E Paulo fala: já por carta vos tenho escrito, versículo 9, que não vos associeis com quem se prostitui. Aí ele refere aqui no versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente como os devassos. Eu não estou falando com os devassos, eu estou falando daqueles que andam no mundo, que estão no mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo? Olha, era preciso sair do mundo para que não encontrasse
encontrasse essas pessoas. Ela precisaria do mundo, não encontrasse os prostitutos, não encontrasse os avarentos, não encontrasse os roubadores, não encontrasse os idólatras. É necessário que saísse do mundo. Então ele está dizendo, não estou falando dessas pessoas, mas agora no versículo 11 eu escrevi que ele não precisa associar com aqueles que se dizem ser irmãos, com aqueles que dizem ser cristãos e não são da sinagoga de Satanás. Como a palavra de Deus nos ensina, que diz que são judeus, estão no meio dos judeus, mas são de onde? Da sinagoga de Satanás. Isso é o que eu estou dizendo, não é a palavra, nós lemos em Apocalipse. E aqui Paulo está afirmando ainda mais, e dizendo, não se associe com aqueles que se dizem irmãos, for devasso, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comas. Não ande, não se senta na mesa com ele. Se você sabe que ele é dessa forma, não despreze, mas não ande com ele. Não é quer dizer que você dê as costas para ele, não dê atenção a ele. Está dizendo isso, está dizendo que não ande com ele, mas corrija, diga, meu irmão, minha irmã, esse não é o caminho certo, esse não é o caminho que você deve andar, esse não é o caminho que você deve continuar. Seja fiel a Deus, no pouco. Se sendo fiel a Deus a pouco, será fiel também no muito. Então, nas coisas pequenas, seja fiel a Deus. Eu pergunto a vocês já saíram com irmãos ou irmãs que você tinha consciência que aquele irmão era totalmente depravado, vivia totalmente no mundo, na igreja era um crente, e no mundo era um Zé Raimundo, vivia outra vida? Será que você saiu do meio assim? Talvez você tenha saído, não saiba, mas você sabe, a Bíblia diz que nem coma com essa pessoa, não sente à mesa com essa pessoa. Versículo 12 diz, porque tenho eu julgar também o que estão de fora. Não julgar vós que estão de dentro. É tão fácil julgar, né? Aqueles caras, aquelas pessoas, tudo do inferno, não prestam, não valem nada. Mas os irmãos estão aqui com tudo do céu. Estamos julgando apenas de fora. Vamos julgar também de dentro da casa do Senhor. E quando eu digo vamos julgar também da igreja, da casa do Senhor, eu não estou me referindo a julgar vocês, julgar todos nós, eu também estou incluso. Se vocês me verem, meu amado, agindo de uma forma que não seja proporcional do pastor, que eu esteja agindo de uma forma que não seja proporcional do servo de Deus, corrija, chame a atenção, fale comigo, porque eu vou falar com vocês também. Eu vou procurar vocês para conversar também. E disciplinar, no sentido de corrigir, de ensinar, de mostrar o melhor caminho. Assim como julgamos de fora, julgue de dentro também, porque assim é Deus. Tanto Ele vai julgar aqueles que estão fora, também Ele vai julgar também aqueles que estão dentro da igreja, que são fiéis a Deus. Mas se Deus julga os que estão fora, por que nos vai julgar os também que estão dentro da igreja? Por que não vai julgar também aqueles que estão dentro da igreja sempre iníquo? E Paulo, quando fala sobre isso, ele está dizendo assim, eu falo aquilo que eu vi, aquilo que presenciei em servir a Deus. E para terminar minha mensagem, lá em 2 Coríntios capítulo 17, 2 Coríntios capítulo 17, ele diz o seguinte, Paulo falando, diz assim, porque nós não somos como uns falsificadores da palavra de Deus, antes falando de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Como de Deus na presença de Deus. Meu amado, é isso que eu faço nesta igreja. A minha visão como pastor para a igreja para mim, é um lugar que todos vocês vêm aqui para não somente adorar a Deus, não somente para louvar a Deus, mas também para aprender a palavra de Deus, para saber viver lá fora, para ser fiel a Deus em tudo, agradar a Deus em tudo. A ideia aqui é evitar a extinção do amor e o poder do Espírito Santo em relação ao seu propósito da obra, porque se nós começarmos a viver em pecado, estamos apagando o Espírito Santo de Deus em nossa vida, e vai causar uma completa sensação de sua manifestação entre nós deixará de existir, porque Deus não está onde tem pecado.
Não está. A sua fidelidade para com Deus deve ser sempre, sempre a fidelidade para com Deus. Como Deus, amado, recompensa aqueles que estão fiéis. Como Deus recompensa aqueles que são fiéis. Os crentes fiéis sempre são lembrados. Lembra daquele irmão, lembra daquela irmã. A presença do Deus daquele irmão, a presença daquele irmão sempre será lembrado. O crente fiel será guardado por Deus. Porque ele diz: os anjos acampam ao redor daqueles que o homem tem. Sempre será guardado por Deus em todo momento. E eu digo para você uma coisa: que o crente fiel, a vitória é garantida. É garantida ao chamado, eleito para ser fiel. Há vitória em nossas vidas. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Quem for fiel até a morte receberá o quê? A coroa da vida. Isso significa que os infiéis terão a morte eterna. Não terá a vida, mas terá a morte eterna. A fidelidade com Cristo, com Deus, como disse no início, não se refere somente a dízimos e a oferta. É a sua vida. É como você se comporta. É como você ensina. É como você vive. Não adianta você falar algo e viver outra coisa. Não adianta eu apresentar-me aqui de uma forma e viver de outra forma. Eu tenho que viver aquilo que eu estou falando, pregando, anunciando. E isso é fidelidade à palavra de Deus. Ser fiel a Deus até a morte. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vocês grandemente. E que a impureza que há em você, e a impureza que há em nós, somente Deus pode limpar. Só se você der espaço, só se você permite. Não sai daqui pensando que Deus não te ama. Ele te ama tanto, 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 que te selou com a expressão de Deus e separou para a vida eterna. E se você tem a certeza que é salvo, continue sendo fiel a Deus. E se você ficou, meu amado, se você foi infiel por algum motivo, peça perdão a Deus. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo te incomoda para que você peça perdão a Deus e não volte a fazer mais. Não volte a praticar mais. Todos nós temos uma história. Todos nós pecamos. Tem momentos em nossas vidas que nós pensamos assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Fiz, não faço mais. E esse é um direcionamento da vontade de Deus para a igreja. Não fazer mais. Eu penso também, meu amado, que até no modo de vestir, você diz, você fala quem você é. Você alegra ao Senhor, até no modo de vestir. Se você vem para a igreja, você olha no espelho e diz assim: Senhor, essa minha vestimenta vai te agradar. Tanto homem como mulher, sabendo que o vestimento não salva ninguém, salva Cristo. Mas para ser fiel ao testemunho, para que as pessoas vejam que houve mudança. Assim como você vem no domingo, tão bonitinho, tão arrumadinho, vem também nas quarta-feiras. Sabe por quê? Porque vem chegando pessoas, a igreja que está crescendo. E de quarta-feira vem chegando pessoas que são novas convertidas, pessoas que estão visitando. Aí vem você de bermuda, vê você de short, vê você com aquela camisa regata. O que vai acontecer? O que vai acontecer? As pessoas que vêm vão ver isso e vai dizer: a igreja é assim, não existe uma disciplina para isso, então eu vou vestir também. Porque nós somos exemplo para aquelas pessoas que estão chegando. Então, meu amado, as roupas que nós vemos para a igreja também é importante. Ela fala, ela mostra quem somos. Existem regras para tudo. Se você for para um lugar governamental, uma instituição, você não entra de short, você não entra de bermuda, mas na igreja é está. Então, o que eu peço a vocês: muda esse pensamento. Da mesma forma que você vem no domingo, venha também. Não quer vir tão chique? Não venha, mas venha com a roupa que você pode dizer assim: eu posso entrar lá no Palácio do Governo nessa roupa. Eu posso entrar na casa do Pai. Então, é uma apelo que eu faço. Vamos evitar muito bermuda, short para a igreja.
Tá certo? Principalmente nas quarta-feiras. Vamos mudar o nosso posicionamento. Eu repito, não é contra salvo é Cristo. Mas se você está selado pela expressão de Deus, começa a ver mudança em sua vida. Começa a mudar e você começa a ver que aqueles princípios que eram antes deixam de existir na sua vida. O negócio deve servir a Deus. Seja fiel até a morte. E aí você receberá o quê? A coroa da vida. Que Deus abençoe grandemente. Vamos louvar o Senhor. Vamos glorificar esse Deus maravilhoso com toda a força do nosso irmão. Que Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode dançar em palmas do Senhor?
oferta, traga quem está este altar, para que nós possamos estar nesse mundo ofertando e nos alegrando na presença dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa mensagem maravilhosa, Senhor. Obrigado por ser abençoado. E que o Senhor possa, Pai, estar enche ofertantes para essa igreja. Que o Senhor possa abrir as portas do céu e que nós possamos continuar crescendo, Pai, em graça e conhecimento. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode ser hoje. Vai ser uma pastor Cavalcante. Acho que não tem a visão para vocês.